Olá pessoal, professor Thiago Mota. Eu recebi uma pergunta no e-mail que eu resolvi responder de forma diferente. Uma amiga nos perguntou o seguinte: o que leva os jovens a se envolverem com as drogas? Bom, então para responder essa pergunta, hoje eu resolvi trazer aqui 3 jovens que vai nos ajudar com a sua história a compreender o que leva então os jovens a começarem a se envolver com as drogas. Eu tenho aqui o João Vitor, o John e o Robson, e todos eles de alguma forma já tiveram experiências com o vício. João, quantos anos? 19. John? 18. Robson? 21. Minha primeira pergunta é: vocês lembram quando vocês começaram ou tiveram contato com a primeira droga que vocês usaram, seja o cigarro, a maconha? Com certeza. Quando, John? Rapaz, influência dos amigos, né? Ia pra festa, beber, aí vinha o cigarro, daqui a pouco vinha a maconha, né? Conhecido como chá. Aí nós fumava, ficava de boa ali. Aí aquilo ali influenciou outras coisas, entendeu, Thiago? Aí influenciou de roubar. Aí daqui a pouco quando eu fui ver, eu tava traficando, vendendo drogas, entendeu? Daqui a pouco eu tava já vendo, já que eu tava mais influência já, tava vindo matar. Pra você ver onde as coisas levam, né, velho? Tava vindo matar. Aí chegou um caso aí que você tá sabendo, dos meninos que morreu comigo, né? Tava lá no caso lá. Aí isso ali pra mim acho que foi o ponto final, entendeu? Que Deus me deu um livramento. Uhum. Aí também você me deu nosso conselho, né? Resolvi. Então você tem aí, primeiro momento, você acha que foi essa influência do grupo que você estava? Você estava com quantos anos quando você começou a se envolver com esse grupo? 14 anos. 14 anos. E ali, envolvendo, todo mundo fumava, você também queria fumar? Né? Achava graça, né? As meninas também, né? Eles fumavam, outras meninas fumavam, eu falava assim, poxa, todo mundo fumando, também vou fumar. Não posso ficar de fora, né? Aí os caras iam dar puxa um e eu, pô, agora, ia lá e fumava. O João, você lembra quando você começou a usar? Por que você começou a usar? Lembro, eu comecei a usar em 2013, né? Pela vontade de ser aceito, né? Ter poder, porque a gente vê aqueles jovens descolados, né? Como é que era você antes, então, do vício, antes de você usar? Antes do vício, eu era um jovem como qualquer outro jovem, estudava, ia para a escola. Por mais que eu tinha um contato assim com esses jovens, conversando assim, eu não era envolvido com nada, com droga nenhuma. Até então eu nunca tinha experimentado, porque eu cresci na igreja, entendeu? Mas com amizades assim, eu comecei a me sentir excluído. E Ok. por isso, Inclusive eu já vendi droga pra esse rapaz. Para ele? é verdade. Você começou a, nesse grupo, se sentir excluído. Excluído, e eu comecei a me depreciar. E eu pensei no que eu faria para mudar isso, para eu ser aceito, para eu ficar descolado. E foi que me apresentaram a maconha. Aí você começou a Aí eu usar. comecei a usar, primeira vez eu não senti nada, achei que seria assim, uma coisinha assim, Leve, solto, porque a isso. maconha a gente fuma, a gente não se sente pesado. A gente tá aqui, que nem a gente tá aqui, um grupo aqui, mas só que a gente tá fumando maconha e fazendo resenha no outro, aí a gente acha bom. Tem muita gente que fala até que a maconha nem é droga, né? Tem gente que fala que não tem problema nenhum. Robson, você que já experimentou também, né? O que levou você a experimentar? Acho que por amizade. Porque antigamente eu nem pensava assim de fumar, nem cigarro, nada assim. Assim, pelo eu ver os caras fumando, eu falo assim, eu preciso me turmar junto com eles, fumar ali. Porque se rolar qualquer coisa comigo, eu estou me turmando com eles, eles podem, né, fazer É uma ideia de proteção. né? Ele fuma, mas nós tá junto com ele, porque daí eu pensava assim. Depois... Mas muitas vezes, quando eu fumava, a primeira vez que eu fumei, eu fiquei com medo. Eu falei, caramba, será o que vai dar em mim se eu fumar a primeira vez? O que vai acontecer comigo? Eu fumei assim, com medo de acontecer algo comigo, mas não, foi sossegado, mas foi muito mais por causa assim, de amizade. E acho que então essa sensação dessa primeira vez leva até a segunda, né? Isso. Porque como não teve nenhum problema, Na então segunda vez, Tem gente, vai voltar a fazer a mesma coisa que fez na primeira. isso. Aí as pessoas, a maioria dos jovens hoje que estão envolvidos com a maconha, eles acham que eles se envolvem com a maconha pela desculpa de que maconha não vicia, que maconha não é uma droga. Na verdade,
a maconha, a primeira vez que você usa, tem uma sensação diferente de todas as outras sensações. É uma sensação, assim, boa, Tranquilidade, entendeu? sei lá. Mas, Relaxamento. quanto mais você vai usando, eu usava praticamente 24 horas. Eu passava o dia inteiro sob efeito. Então, quanto mais você vai usando, o efeito, o seu corpo vai tendo, Uma necessidade, Isso. vai criando essa necessidade. Isso, e ter mais. isso, e aquela sensação que você teve do efeito a primeira vez, você vai perdendo. Não é mesmo. E aí você vai querer sentir aquela sensação de novo. Mas não vai ser mais aquela sensação. Então é uma busca Isso. pelaquela primeira Isso, sensação. pela primeira. Nunca é Você vai ter outras. Uma sensação mais leve, entendeu? E aí você vai querer aquela sensação, você vai achar que as maconhas estão ruins e tal, é quando vão te apresentar Outras drogas. outras drogas. É uma porta de entrada para outras drogas. Aí vem a cocaína. Aí depois da maconha, vem a cocaína. E a maconha é tipo assim, uma porta que a pessoa abre para começar a entrar no tráfico de droga, vender e usar. Isso. Que é a hora que já não tem jeito, entendeu? Tem jeito, tem. Pra Deus tudo tem jeito. Só que chega nessa hora que você começa a fumar, começa a se tomar. Ou o crack, né, que a dependência é maior ainda. É maior. Porque pelo que eu percebo é essa busca, essa porta de entrada, como o João falou, para querer essa experiência de novo, Isso. uma experiência mais forte. E aí vamos em busca de novas drogas, em busca de novas experiências, as misturas das drogas, que é um risco também, né? Isso. Teve alguma experiência marcante com vocês, assim, no momento em que estavam usando drogas? Alguma vez que vocês tiveram medo, sentiram assim, poxa, eu tenho que parar? Uma vez eu fumei uns 5 baseados numa noite só. Depois desses 5 eu fumei um. Pra mim aquilo era um melado, porque eu, de repente, quando eu levantei essa cabeça, eu apaguei. Eu desmaiei na hora. Eu não lembrei mais de nada. Eu só lembrei dos caras me gritando, me dando água pra me beber, até que eu voltei em si e fiquei perguntando o que aconteceu. Os caras, você apagou. E aí você não sabe nem o que O que aconteceu. aconteceu? Aí eu falei, o que aconteceu comigo nessa hora? Eu não lembrei de nada. Só vi tudo escuro. Tudo mesmo. E vocês já tiveram assim alguma experiência de, poxa, eu tenho que parar, isso aqui foi algo sério? Teve? Uma vez logo quando eu comecei a usar, eu estava trabalhando numa lan house lá de Juca Rosa. Inclusive eu saí do trabalho, do emprego, justamente por consequência disso, dessa situação que eu vou te contar. E aí eu saí do meu emprego, eu trabalhava lá em Juca Rosa, na antiga Jucanet, e perto assim tem a praça, a feira municipal, né? A feira do Juca Rosa. Aí eu fui, tava eu mais um amigo, e tava um amigo desse outro amigo meu. E ele saiu e foi na casa da namorada. E aí eu fechei às 9 horas, todos os dias às 9 eu fechava. E aí a gente tava sob efeito da maconha, sob Vocês tinham efeito... usado, você Isso. trabalhava Eu tinha bebido também. e tava sob efeito. Isso. Não, porque eu tinha fechado a lan house, Ok. eu fechei as portas e aí a gente usou lá. E a gente nós saímos, e eu com esse outro rapaz que eu tinha acabado de conhecer, e aí nós fomos íamos na casa da namorada desse rapaz. Quando nós fomos passar por dentro da feira, que seria mais rápido o caminho, que a gente teria que fazer assim, a gente passou pelo meio. Cortar o caminho. Isso. Quando chegou no meio ali da praça, veio um rapaz correndo de capacete, na direção desse que estava comigo. E esse já deu uns passos para trás, colocou a mão para cima e o rapaz atirou nele. Eu lembro que ele estava com a camisa do Brasil, nem sabia o nome dele, que eu tinha acabado de conhecer. Mas assassinaram ele ali no Juca Rosa, Próximo a na você, minha você frente. viu? Isso, na minha frente. E naquele momento eu achei que eu também iria morrer. Mas aí alguém gritou, corre, de um bar que tem no Juca Rosa, de frente à praça, alguém gritou, corre. Não sei se era pro assassino, não sei se era pra mim. Mas aí ele, nessa hora, se assustou, correu e subiu na moto, que já tinha outro esperando, e saiu. Nessa hora eu pensei que eu estava no lugar errado. Minha criação não foi assim, né? Antes disso, eu estava pregando. Antes disso, eu tava... Aquele momento ali foi um momento de start, de reflexão. de Poxa, o que eu estou fazendo da minha Isso, vida? isso. E naquele momento eu lembro que eu saí com medo, né, do assassino voltar, por eu ter visto. Mas eu nem vi o rosto dele, só vi Pela olho, viseira. só vi o olhar, que ele estava com o capacete. Aí nessa hora eu, desnorteado, sem
caminho, fazer, sem saber o que fazer, eu encontrei a igreja, né? Que as pessoas estavam saindo da igreja. Eles me levaram na minha casa e conversaram comigo. Né? Pessoas que estavam comigo antes Uhum. e que falou pra mim que ali não era meu lugar. Ter Falou, de "Você volta, pode ser né, melhor." aquele Isso. momento ali. Falou, você pode ser melhor que isso, você tá no lugar errado. Né? A igreja está de portas abertas, se você quiser voltar, você pode voltar. O John já falou que também passou por uma experiência de ver pessoas morrerem, né? Vocês já perderam muitos amigos, assim, pessoas que estavam próximas a vocês e que se envolveram com a criminalidade, com as drogas e vocês? 80% dos meus amigos. Então, muita gente já viu morrer ou já perdeu por conta disso. Vários. Bastante. No bairro de vocês é um bairro assim que a região, né? Na verdade, nossa cidade toda hoje corre risco em relação a isso, né? Existe atrativos, coisas que você pode falar assim, que as crianças podem olhar e falar, poxa, eu poderia me envolver com isso e não com as drogas. Vocês têm assim algum atrativo no bairro que poderia ocupar essas crianças, esses jovens? Porque os jovens têm que pensar assim, que isso ali é coisa de momento, entendeu, Thiago? Isso ali é coisa de momento. Você curte ali agora, mas no outro dia acaba. Entendeu? Aí não tem coisa melhor do que procurar a igreja, entendeu? Pra estar indo na igreja. Mesmo se a pessoa não quiser se batizar na igreja, tá ali temente, mas vai na igreja, não precisa ficar nessa vida, porque isso aí, essa vida não leva ninguém a lugar nenhum. A você no caixão, né? Ou atrás das grades. Ou atrás das grades. Isso. No nosso bairro, assim, de projeto social, Isso não existe não. isso lá não tem. Esporte, esporte, cultura. Cultura, essas coisas não existem, não tem. Não. Pra, pelo menos botar algo na mente das crianças, dos jovens. Vocês acham que resolveria, diminuiria? Diminuiria bastante. Bastante. Ajudaria Com mais. certeza. Ok. Porque eu fiz uma pesquisa sobre isso, né, sobre o que levaria esses jovens a se envolver. A gente tem aí a questão dos problemas familiares, jovens que passam por problemas dentro de casa e uma forma de se refugiar, eles acabam encontrando nessas outras amizades a droga, né, a questão dos problemas pessoais, né, os complexos que às vezes o jovem se sente inferior, se sente sozinho. Então, para poder sair desses problemas internos, eles começam também a utilizar drogas, mas tem uma coisa que sabe, o foco, que é o problema nos relacionamentos, né? Acho que as drogas é justamente essa falta de conexão que há na sociedade, a falta de ligação em que há do jovem com a família, com os pais. Vocês sentiam, como é que era a família de vocês em relação a isso? Vocês tiveram apoio para poder parar? Ou vocês, a família nesse momento? E muitas coisas que eu acho errado, Thiago, é quando o pai e a mãe botam pra fora de casa, ou se não deixa em casa, mas chamando de vagabundo, essas coisas assim, entendeu? Que O isso tempo ali todo criticando. Que isso ali a pessoa bota na mente, porque eu já botei isso na minha mente. Eles querem que eu vire vagabundo, então tá bom, eu sou vagabundo, né? Vai lá e faz o pior, entendeu? Então apoia, chama em casa, conversa, entendeu? Fala que essa vida não é a vida certa, mas ficar chamando de vagabundo, essa coisa eu não acho certo na sociedade, entendeu? Porque 80 ou 90% das famílias não concordam e botam fora de casa, se você concordar comigo, né? Uhum. É mais ou menos isso aí. Robson, você acha que a presença da família, o contato, a presença do pai, influencia, ajuda? A forma como a família cuida? Tipo assim, eu acredito assim, se a família dá o apoio, é mais fácil para o jovem sair daquele caminho, largar as drogas, para seguir no caminho certo, parar com isso. Agora, se ela não dá e ficar julgando, colocando coisa na mente, aí com certeza ele vai ser algo pior depois, mais tarde ali. Ele vai botar aqui na mente, minha família me julga, porque eu sei, em vez de ela me dar um apoio, não, ela está me julgando. Eu vou ser aquilo que ela quer. Eles pensam, agora eu não, eu nunca tive assim apoio, essas coisas. Assim, o apoio que eu tive foi você, que você me ajudou. Eu sempre me abri com você, sempre me conversei com você. Com a minha família nunca cheguei a sentar, conversar, que eu já usei, essas coisas. Só com você mesmo. Você foi criado só com sua mãe? Só com minha mãe. Eu, minha mãe e minhas irmãs aqui, só. Meus irmãos que moram em São Paulo, eles também se envolveram, traficaram, começou a roubar. Meu irmão mais velho está preso. Meu outro irmão não tem mais notícia dele. Mas se envolvia assim. Meu irmão mais
mais velho do que eu, virou independente da pedra. Se sua família fosse diferente, então, se você acha, se fosse tivesse diferente. pai, mãe, uma convivência diferente, você acha que você teria necessidade de experimentar? Acho que não, acho que nem eu disse. Nunca tive aquela, assim, no início não tinha aquela vontade, mas por incentivo, aí começou a despertar assim, uma curiosidade para saber como que era aquilo. João, questão da família, como é que você vê o papel da família nesse momento com o jovem? O papel da família é tentar resgatar, né? Perguntar se o filho está bem, o que está acontecendo. Porque muitas vezes a família desconfia. Tem um diálogo, Isso. né? A família começa a desconfiar que ele está envolvido com as drogas, mas perde a confiança total nele, começa a rejeitar, não conversa com ele, fica rejeitando, fica muitas vezes falando até coisas indiretas, entendeu? E isso não ajuda. Porque um jovem que está no mundo das drogas, se a família dele, enquanto mais a família dele rejeitá-lo, ele vai tentar Vai se afundar, ele vai se aprofundar e vai tentar justificar. Ah, eu tô assim porque um dia você fez isso comigo. Ah, porque um dia faltou isso. Porque um dia você me tratou desse jeito. Porque você nunca me tratou desse jeito. Entendeu? Um jovem ele vai fazer isso. Ele vai tentar justificar isso. E jogar também, né, Isso, pra Experiência pais, própria, né? né? Experiência própria, Isso, nós tá falando. experiência própria. E isso ele vai tentar, e por isso ele vai acabar tendo a raiva da família, acabar pegando coisas de dentro de casa para poder vender, entendeu? Pegar É uma dinheiro ideia do mãe, também de de pai. se vingar, né? Isso, de se vingar. Tipo, eu quero estar aqui, eu quero mostrar que eu existo. Como vocês não me valorizaram quando eu estava fazendo tudo certo, Tudo certo. né? Agora eu estou fazendo errado, você sempre dá atenção. Vocês vão me dar atenção de alguma forma, mesmo que seja Preocupação. sem querer, mesmo com preocupação, mas vocês vão ter que me olhar, Me olhar. vai ter que me ver. Bom, então, para a gente poder finalizar nossa rodada, esse bate-papo, achei muito interessante, né? A gente já viu a questão da família, a questão do que levou vocês. A influência, eu acho que é um dos pontos principais, né? Tem a necessidade que o jovem tem de ser aceito. E também a questão da falta de personalidade, como acho que o João citou isso, ele falou sobre a questão de não se ver. Ele começou a se depreciar, começou a se olhar de forma negativa. Faltou personalidade, faltou ele se assumir, faltou ele, poxa, eu sou isso aqui e eu posso ser melhor, né? Não preciso me envolver com drogas para poder mudar. Então, nós temos aí a influência das amizades, que muitos falam, mas a pessoa é cabeça, ela que escolhe, né? Existe esse pensamento, o jovem entra se ele quiser, mas a influência faz toda... Ela faz por uma parte daquilo. Ele pode ser cabeça, mas ali a conversa vem, ali o cara vai... Até porque dá para saber como que é. Se ele está num lugar onde a maioria de quem está ao redor dele usa drogas, e as pessoas que usam normalmente, primeiro, tem respeito, querendo ou não, porque todo mundo tem medo, né? Um respeito vindo do medo. Tem a moral com as meninas, Né? Isso acontece. Acontece, né? Né? É o que incentiva mais a isso aí. fala, pô, nunca peguei ninguém, o cara que está usando droga ali, está pegando geral. E o jovem tem isso, essa necessidade de ser aceito. Né? Ele quer ser aceito. Né? Ele quer se mostrar, né? E quando ele é rejeitado, ele fica... Alguma coisa tem que acontecer, né? Tem que fazer. Não, tem que ser aceito. E se aqueles que estão usando drogas estão sendo aceitos, né? Pelo menos por uma pelo parte menos ali, por uma um parte grupo. ali, aquele grupo, ele vai querer ser aceito também, ele vai se sentir menosprezado, com certeza. Bom, então, agora eu quero finalizar fazendo uma pergunta básica, né? Todos vocês aqui tiveram essa experiência e hoje vocês pararam de usar drogas. E a minha pergunta é, o que levaram vocês, então, a parar, a mudar os seus pensamentos? O que me fez mudar meu pensamento, Thiago, foi o seguinte: como meus colegas morreram na minha frente, entendeu? Do meu lado, eu pensei assim, né, que aquilo era o fim, entendeu? Aí eu, naquele momento ali, eu mesmo tempo pensava em correr, mas ao mesmo tempo também eu pensava que podia morrer, entendeu? Aí eu, graças a Deus... Você passou por uma situação de medo, de morte? De medo, que eu sentia ali o medo da morte, que eu via a morte na minha frente, aquilo ali, entendeu? Só tava eu e meus dois colegas, e os dois morreu. Eu pensei, se os dois morreu, por que eu vou ficar?
Você achou que ia acontecer com você também, né? Com certeza, eu achei que ia acontecer a mesma coisa comigo. Aí, graças a Deus, hoje eu tô na igreja aí, tô sossegado. E agradecer você também, né, por ter nos ajudado, o conselho aí. É nossa missão, né? Mais que nossa missão, viu, John? O Robson. Eu parei pelo fato de que aquilo nunca ia me levar a nada. Sempre ia me colocar para baixo, sempre não ia me crescer naquilo. Sempre Nada de bom você nada ia de ter. bom ia ter ao usar aquilo. Aí eu tive, tipo assim, consciência daquilo que eu estava fazendo, que eu estava usando, aquilo era errado. Sempre tive, assim, amigo meu que já me falou, ô, velho, por que você está fazendo isso? Isso não leva você a nada. E eu falo, que nada, moço, eu fumo de vez em quando. Mas de vez em quando, tinha vez que era todo dia. Mas eu peguei e parei mesmo, assim. Você também já me ajudou, já me deu bastante conselhos para mim parar com isso. Volto frequentando a igreja de vez em quando, sempre, como der eu tô indo. Você também está aí te ajudando nesse projeto que você tem. Assim, botando a minha mente, assim, ocupando a minha mente em algo para mim. Para poder não ter necessidade daquilo mais. Graças a Deus, sou feliz aí. João. Eu creio que, assim, que foi a oração, né, o papel mais fundamental que eu quero destacar. Porque assim como o John, assim como o Robson, a gente que está nessa vida das drogas, a gente experimenta situações semelhantes. Mas a oração foi de extrema importância. Uma semana, um amigo meu tinha retornado à igreja. Ele tinha se convertido, tinha se batizado. Eu perguntei para ele, cara, como você consegue viver assim? Essa vida não é pra gente não. Vida é isso aqui, ó, que eu tô vivendo e tal. Entendi. Pelo poder da oração, na outra semana eu já estava transformado. Já não queria mais aquilo na minha vida. Eu tenho até uma experiência com você mesmo, né? Você que sempre me aconselhou, você que sempre orou por mim, né? Passou eu creio que uma madrugada, né? Orando por você. Por mim. E depois daquela oração eu senti mudança. Eu vou até contar essa experiência, né? Que o João tá aqui. Eu fui coordenador lá na escola no momento em que conheci ele. E eu peguei ele fumando, usando maconha dentro da escola. Né? Ele estava lá com, acho que tinha mais alguns amigos, né? E a maconha era dele, tinha um vaselinho assim e tal. E naquele momento eu levei ele para a secretaria, botei lá na minha frente, conversei com ele, muito triste, né? Porque aquilo ali foi uma pancada para mim. Eu suspeitava, mas ver que ele estava fazendo aquilo dentro da escola, para mim foi assim, tipo, pouco me importa o que você está fazendo por mim, né? Eu quero continuar. E ali foi uma pancada para mim. Falei, poxa, velho. E eu conversei com ele, você sentiu essa... Foi muito triste. Aí eu falei, pô, o que eu vou fazer com esse rapaz? Eu me lembro que eu peguei a droga, a maconha, nunca tinha, né, pegado no baseado, já enrolado tudo lá. Peguei, falei, olha, você vai deixar comigo e depois eu vou ver o que eu faço. Na sua punição. Vou pensar na sua punição, foi justamente isso. Porque eu falei, agora o que eu vou fazer? Eu vou expulsar ele, eu vou falar com os pais, o que eu vou fazer por ele? Aí eu levei a droga para casa. Não falei com ninguém da escola, levei a droga para casa. E quando eu cheguei em casa, eu fiz uma oração, né, com aquele baseado, orei naquele baseado e pedi a Deus, determinei que aquele baseado fosse o último baseado da vida dele, né? E dali eu falei, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver para ele, porque eu creio que a partir desse daqui ele vai tomar nojo do cigarro, das drogas, e ele vai parar. Aí no outro dia, ele com medo, eu chamei ele dentro da sala, falei, olha, vamos conversar agora. Qual foi a sua sensação naquele momento? Naquele momento, eu achei que eu seria expulso, né? Achei que você iria até me denunciar pra polícia. Sério, pros meus pais. Aí, e eu fiquei com muito medo. Mas no momento que você me devolveu... Foi, que aí o que eu fiz? Eu cheguei e entreguei na mão dele o baseado. Falei, olha, tá aqui. Eu vou te devolver. Vou te devolver. Não vou falar pros seus pais. Não vou te expulsar. Mas estou te entregando aqui, só fazendo um pedido. Não volte a usar dentro da escola. E naquele momento eu pensei, nossa,
esse cara é legal pra caramba. Ele devolveu. Você fumou aquele. Fumei. E tem até um episódio. Aquele que E eu não fumei- falei nada pra ele, né? Detalhe que eu não contei Ele nada veio me da contar oração. um ano depois, quando eu tava livre. Aquele que eu fumei, eu tava na minha casa, tava fumando, e era aquele mesmo baseado, só que não era o mesmo baseado, era a mesma droga que tava Mesma dentro, droga. porque além do baseado tinha mais algumas doses. Eu tava fumando aquela, e eu tava com uma antiga namorada minha que eu tive, e aí e ela tava comigo, mas ela não tava usando, quem tava usando era eu. E aí, o mesmo olhar que você olhou pra mim na escola quando você pegou ela com as drogas, ou quando você me pegou com a droga, eu vi aquele olhar nela. E naquele momento eu pensei em você, pensei nela e pensei nos meus pais. Eu falei, você não gosta que eu fume, né? Ela, você sabe que não. Eu falei, então esse aqui é o último que eu tô fumando. Eu não quero mais fumar. E eu joguei fora. E depois daquele, eu te mandei a mensagem. Ele mandou a mensagem WhatsApp. e eu recebi a mensagem, olhei assim e falei, pô, Deus está fazendo. Ele mandou a mensagem seguinte, Thiago, eu vou parar de usar essa porcaria. E eu não tinha dito nada pra ele, né? Eu lembro que eu falei, só devolvi, entreguei pra ele e ele mandou a mensagem logo depois, né? Falou, vou parar de usar tal. Vou parar. Porque eu já tinha conversado várias vezes com ele, levei ele lá em casa tal, a gente fez um monte de coisa junto, a gente trabalhou lá, né, tal, pra poder envolver ele com as coisas ali. E aí depois disso, eu também não disse nada, eu falei, olha, eu vou esperar ele comprovar que está realmente livre, para eu poder avisar ele, né? Isso. Então, foi de extrema importância a oração. E é isso que eu aconselho para algumas mães, né? Alguns pais que têm esse filho na situação, aquela pergunta anterior que você fez, o que fazer? Oração é importante, conselho, oração é importante, né? Porque a Bíblia fala que a oração de fé salvará o enfermo. E é confiar, né? Confiar. Isso, confiar. Porque acho que o segredo é esse. Eu nunca olho para nenhum deles aqui para julgar. Na verdade, eu sempre olho e falo o seguinte, olha, você vai me dar alegria, você vai ser um exemplo.